Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso assunto é a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e a redução da renda mensal inicial em razão da reforma da Previdência em 2019, que mudou a forma de realizar o cálculo. E para falar sobre esse tema, está aqui a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada e especialista em Direito Previdenciário e que faz parte do escritório Pereira da Costa Advogados. Tudo bem, doutora Maria Isabel? Seja muito bem-vinda ao Papo Certo. Tudo bem, Amanda. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Ainda mais hoje, que são 50 anos, então, da universidade. E por que eu estou puxando esse assunto? É que eu fui professora aqui da UNBRA, com muita honra. Fui professora por vários anos aqui. Comecei lá nos idos de 1999 até 2007, por aí, né? E com muita honra, né? Inclusive, aula na graduação e no pós-graduação. E hoje aqui. Trazendo uma aula para nós de Direito Previdenciário. Muito obrigado. Obrigada. Mas antes de começar o Papo Certo, a gente quer começar felicitando a Universidade Luterana do Brasil, que hoje, como bem falado pela doutora, está completando 50 anos de história, contribuindo com a formação profissional de milhares de jovens e adultos. Parabéns aos professores, alunos e funcionários dessa instituição, que venham mais 50 anos de muito trabalho pela frente. E se você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, nos envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp 5191-444-555, que a doutora Maria Isabel vai responder a todas as dúvidas sobre o assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos, fique aí. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença da doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada especialista em Direito Previdenciário, que faz parte do escritório Pereira da Costa Advogados. Hoje nós vamos falar sobre questões ligadas à conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez e a redução da renda mensal inicial em razão da reforma previdenciária de 2019, que mudou, então, a forma de calcular a aposentadoria. Então, vamos iniciar o Papo Certo esclarecendo. Quem tem direito a auxílio-doença e em quais situações? Bem, o segurado da Previdência, para ter direito tanto ao auxílio-doença como à aposentadoria por invalidez, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. O incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença. E a incapacidade permanente, o benefício por incapacidade permanente é o que se chamava antes de aposentadoria por invalidez. Então, tanto um benefício quanto o outro tem por mote, vamos dizer assim, a incapacidade para o trabalho, que não dá para confundir incapacidade com doença, ou algum acidente, alguma coisa que sofreu, que a pessoa ficou
com dificuldade para movimento ou para trabalho. A pessoa, tanto a doença quanto o acidente, precisa gerar na pessoa a incapacidade para o trabalho. Porque muitas vezes as pessoas estão doentes, mas nem por isso estão incapazes para o trabalho, né? Então, ela precisa ser nessa profundidade de afetar a capacidade para o trabalho. Então, é preciso que seja segurado da Previdência, em primeiro lugar. É preciso que tenha um período de carência, que significa um período em que ela pagou contribuições. Porque os benefícios previdenciários, eles não são um favor. A gente chama de benefício, eu sempre fui muito contrária a chamar de benefício, porque, na verdade, é uma contraprestação para a pessoa que já contribuiu com valor para se assegurar. Por isso é dito previdência, ela já se preveniu pagando alguma coisa. Então, toda pessoa que trabalha pode ser segurada da Previdência, mas para ter direito tanto ao benefício por incapacidade temporária, entre parênteses, auxílio-doença, ou benefício por incapacidade permanente, entre parênteses, aposentadoria por invalidez, precisa ter contribuído para a Previdência. Os requisitos, então, o primeiro eu já disse, é carência de 12 meses. Significa ele ter entrado no sistema, já ter contribuído no mínimo 12 contribuições. Ser segurado da Previdência e ainda ter a qualidade de segurado. Né? Uma coisa é a carência, outra coisa é a qualidade de segurado. Nem sempre as duas coisas continuam. Tanto a carência quanto a qualidade de segurado é baseado no fato de ter contribuições suficientes para ser considerado como segurado, mas alguns benefícios exigem um determinado tempo de carência, de pagamento, então, outros benefícios exigem outro período de pagamento. No caso tanto do benefício por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente, são 12 meses de carência. E Doutora Maria Isabel, Sim. Uma aula realmente para nós. A senhora, como professora, inclusive da área do direito, e toda a sua experiência, muito obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria de saber como funciona essa conversão, então, desse auxílio em aposentadoria. Como eu já tinha dito, né? Se você tem uma incapacidade total e provisória, tu tem auxílio-doença. Se você tem uma incapacidade total e permanente, aí tu tem aposentadoria. Então, não é uma simples conversão, eu estou em auxílio-doença e daqui um pouco eu vou ser convertido em aposentadoria. Depende se a tua incapacidade vai se agravar a ponto de ficar permanente e total, que tu não possa, que não tenha mais como te recuperar. Então, por que se fala na conversão? Porque às vezes a pessoa está num auxílio-doença, porque de início foi previsto que ela poderia se recuperar, que ela, fazendo tratamento, fisioterapia, etc., poderia se recuperar. Mas, ao passar do tempo, em vez de o organismo responder para diminuir a incapacidade, acontece o inverso. A pessoa agrava, apesar de todas as tentativas, agrava a sua situação a ponto de não ter mais previsão de término dessa... E isso acontece muito seguido, não é? Visto, muitas pessoas permanecem por anos, às vezes décadas, com aquele afastamento ali, com aquela doença, mas sem receber a sua aposentadoria, porque ainda teria uma condição de retornar ao trabalho. Exatamente, porque ainda teria uma condição. Só quando, através da perícia médica, é constatado que aquela incapacidade se agravou a ponto de não poder mais ser considerada como provisória, pelas características, passou a ser permanente, então que vem a aposentadoria por invalidez. Ela pode ser direta, se a pessoa não estava em auxílio-doença antes e já sofreu alguma coisa que deixou totalmente e permanentemente incapaz pelas características da incapacidade, Sim. Ela vai direto para a aposentadoria. E ela pode ser uma conversão. A pessoa estava em auxílio-doença e, em vez de melhorar, ela... Então, não é a questão do tempo. Não é questão de tempo. Muitas pessoas pensam, eu ficaria afastado por, 5 anos,
vou me aposentar. Não necessariamente, Não depende necessariamente. mesmo da perícia médica. Depende da perícia médica. E o que diferencia o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez é justamente se a incapacidade é provisória ou se ela é permanente. Muito bem, muito obrigado. Imagina. Doutora Maria Isabel, explica para nós em quais condições de saúde a pessoa pode pedir, então, a aposentadoria por invalidez. Exatamente. A pessoa pode pedir a aposentadoria por invalidez só quando for constatado pela perícia que a sua incapacidade para o trabalho é total e permanente. E tem um Aí ela tempo pode. mínimo? Não tem um tempo mínimo, não está relacionado a tempo, está relacionado ao tipo de incapacidade constatado na perícia. Por isso, então, ela pode ficar um tempo em auxílio-doença ou ficar muitos anos, ou então ela pode até entrar direto já para a aposentadoria, se for constatado na perícia, após ser a primeira perícia que ela fez. Se lá foi constatado que a incapacidade é total e permanente, ela já nem entra em auxílio-doença, já vai direto para a aposentadoria por invalidez. Nossa, A gente convencionou chamar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com a reforma mudou um pouquinho os nomes, mas até no próprio nome, agora na própria conceituação já vem o sentido, né? Então, o auxílio-doença é benefício por incapacidade provisória. A aposentadoria, benefício por incapacidade permanente. Doutora, uma curiosidade. A gente percebeu nos últimos anos que algumas pessoas que vinham, então, afastadas aí por um auxílio provisório, não é? Muitos, nos últimos anos, foram chamados para perícia e muitos tiveram que retornar ao trabalho. Isso foi por conta dessa mudança na reforma previdenciária ou é uma situação circunstancial do governo? Na verdade, tanto na aposentadoria por invalidez quanto no auxílio-doença, na hora da perícia, se for constatada que a pessoa se curou, se ela se curou da incapacidade provisória, volta ao trabalho e termina o auxílio-doença, que a gente chama. Se ela se curou por uma razão que parecia permanente, mas houve uma cura, ela também. Inclusive, muitos já podem estar aposentados já. Aposentadoria por invalidez é chamado para essa retornar? perícia. Pode retornar. Porque até eles fazem, a autarquia, por força da lei, faz de vez em quando uma perícia. E essa perícia vai até a pessoa ter 55 anos, se eu não me engano, pode ser chamada para perícia. Depois disso, daí não mais. Importante essa informação, porque todos imaginam que, uma vez aposentado por invalidez, permanecerá assim para sempre. Não, se a incapacidade retroceder, se houver uma cura para aquela doença ou para que causou aquela incapacidade, a pessoa pode voltar ao trabalho. Muito obrigado. E, inclusive, até... às vezes as pessoas que conhecem fazem denúncia de quem está lá aposentado, mas está lá trabalhando. O fulano está aposentado e o INSS chama lá, faz perícia e cancela. Porque é para quem, na verdade, é um benefício, entre aspas, como eu digo, para quem está incapaz e não pode trabalhar. Sim. Se pode trabalhar, não tem nenhum nem outro. Tá bem, muito obrigado. E acontece muito mesmo, né, doutora? Acontece muito mesmo. Tem gente que frauda, inclusive, a Previdência, né? Agora, ultimamente, a gente não tem ouvido notícia, mas certamente já ouviram. De pessoas que chegam de muleta e tal, depois viram as costas, saltam as muletas, saem, né? Andando, depois que consegue a perícia, né? Então, muitas vezes tentam fraudar a Previdência, o que é uma coisa muito lamentável, porque quando alguém que não tem direito pratica uma fraude, ele está tirando o direito daquele que estaria precisando. Então, é muito importante que a pessoa tenha uma conduta solidária com os demais segurados que também contribuíram e não fraude nela. Sim. Muito obrigado, doutora. O papo está muito bom, mas nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique com a gente. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo
e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos hoje conosco a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada especialista em Direito Previdenciário, que faz parte do escritório Pereira da Costa Advogados. E nós já temos algumas perguntas dos telespectadores que fizeram através do nosso WhatsApp, 51 91 444 555. O nosso programa é interativo, doutora, então já recebemos uma pergunta do Felipe, de Novo Hamburgo, que pergunta que tipo de cálculo se faz hoje para achar o valor da aposentadoria. Pergunta meio difícil essa. Excelente a pergunta do Felipe. É um dos assuntos que eu não queria sair daqui sem falar mesmo. Porque aconteceu com a reforma da Previdência, a emenda 103 de novembro de 2019, alterou a forma de fazer o cálculo da aposentadoria por invalidez, e acontece coisas assim que nós da OAB, nós que somos, eu, por exemplo, sou conselheira titular lá da OAB e faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB, a gente trabalhando muito em relação a isso, porque acontece uma coisa horrível com esse cálculo. Antigamente, quer dizer, antes da reforma, não tão antigamente assim, né, se fazia para calcular tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, a gente pegava as contribuições de 94 para cá, ou desde a data que o segurado tivesse começado a contribuir, até a data do pedido, fazia uma média usando apenas 80% dos salários, dos maiores salários. Usava 100% dos maiores salários, mas desprezava 20% dos salários mais baixos. Então, só em desprezar os salários mais baixos e fazer a média só dos 80 maiores, a gente já ficava com uma média bem mais alta, porque quanto menor o número, mais baixa a média, então ficava uma média alta. E esse era o valor que era pago. Para o auxílio-doença era 91% dessa média, e para a aposentadoria, que é mais grave, nós vimos que a incapacidade é total e permanente, era 100% dessa média. Houve uma mudança agora muito ruim. O auxílio-doença, tanto qualquer benefício agora é a 60%, pega a média de todos os salários, já começa ali, não abandona 20% dos mais baixos, pega tudo, faz uma média, que só por fato de pegar tudo já é uma média mais baixa, pega essa média e daí para pagar o benefício se usa 60% dessa média, mais 2% a cada ano que passar de 20 anos de contribuição para o homem e passar de 20 anos de contribuição para a mulher. Isso acontece assim uma coisa muito ruim, porque quando o segurado está no auxílio-doença e passa para a aposentadoria por invalidez, ele corre o risco de baixar o salário. Redução. E isso é inconstitucional. É uma emenda constitucional, mas existe norma constitucional e inconstitucional. Está tramitando uma ação para uma declaratória de inconstitucionalidade movida pela OAB, e nós, como advogados, estamos batalhando muito para que não aconteça isso. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para quem está ouvindo. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos imaginar o senhor Mário, um nome fictício aqui, que tem há 22 anos de contribuição. A média dele, desses 22 anos de contribuição, vamos imaginar fosse 3.500. Aí, ele, passando para aposentadoria por invalidez,
ele vai ter 60%. Como ele tinha 22 anos, ele tinha 60%. Então, 60% dessa média passou 2 anos dos 20, que é 22, né? Só dali para cima que começa a contar. Então, ele vai ter 2% a cada ano. Então, 21, 22. Então, ele vai ter 4% a mais. Então, ele vai ter 64%. Apenas 64% Apenas dessa média. 64% dessa média. O valor, então, que seria R$ 3.500, a média das contribuições, vai passar para R$ 2.240. Difícil, né? Nossa. Amanda tem mais uma pergunta. Nossa, que é muito triste. É muita diferença É mesmo. muita diferença. E a gente que é advogado sempre trabalhou para entregar o direito para o segurado, olha, dá uma dor no coração. Nós estamos trabalhando muito em cima disso, para ver se a gente vai reverter, Mas há porque recursos através do... há recursos, alguns tribunais já estão aceitando, já estão declarando por si mesmos a sem condicionalidade, mas alguns ainda não. E tem pessoas que realmente estão nessa situação. E como fica difícil dizer para uma pessoa, enquanto tu estava com a incapacidade temporária e que não era tão grave, tu recebia tanto, 3.500. Agora que agravou a tua situação, que tu ficou mais velho, tu vai passar para 2.200. Doutora, nós temos uma Muita pergunta a mais agora que a Amanda vai passar para nós. Vamos lá, então. O Gabriel de Alvorada nos perguntou qual o valor teto máximo do INSS? Ah, esse é fácil de responder. Agora está em R$ 7.087,22. Mais Teto uma- máximo. 7.088. Isso. Tem mais uma arredondando. dúvida aqui, doutora, que vem lá de... meu nome é Michele, Sapucaia do Sul. Pergunta para a doutora se tem como dar uma ideia do quanto a pessoa tem que pagar por mês para se aposentar com o teto máximo. Essa é outra pergunta que é fácil da gente responder aqui, mas difícil de conseguir no mundo dos fatos, esse teto máximo. Primeiro, porque nós já vimos que, por mais alta que seja a tua contribuição, vai ser uma média. E essa média, com o novo cálculo, baixou de 60% para 60% e mais 2% depois que passa os 20 anos ou os 15 anos, se for mulher. Então, aí já dá para ver que a média já vai... Dificilmente, então, vai se aposentar pelo Dificilmente vai teto. se aposentar pelo teto. E não tem como contribuir mais que o teto, né, doutora? Não tem Essa como é uma outra contribuir, porque é situação. dinheiro jogado fora. Mas assim, o que a pessoa pode fazer para ter uma melhor aposentadoria é fazer o que se chama de planejamento previdenciário. Então, ver a circunstância que ela está, quanto ela está ganhando, quanto ela vai poder aumentar para receber. E tem que ser feito um planejamento, porque senão a pessoa simplesmente vai pagar e pagar e pagar mais e ela vai estar jogando dinheiro fora, porque na hora de fazer os cálculos ela não vai ter de volta aquilo que ela pagou. Então, o planejamento previdenciário deve ser feito para a pessoa evitar de jogar dinheiro fora, para a pessoa pagar no percentual que vai lhe ajudar a aumentar a sua renda mensal inicial. E isso, então, é um trabalho que tem que ser feito por um técnico que entenda, no caso, um advogado, que faça esses cálculos direitinho para ver quantos meses deve pagar, sobre quanto deve pagar, olhando a situação concreta da pessoa. Mas a saída e o melhor benefício que qualquer pessoa possa ter fica em torno, por mais que ele pagasse sempre no teto, com as médias, com tudo mais, o tempo todo que ele pagar ainda vai reduzir no mínimo uns R$400 desse valor do teto por conta dessas médias e ainda ele vai, depois que recebe o primeiro mês daquele valor, as atualizações depois de quem está aposentado, né, é feita abaixo também do teto. Não acompanha, por exemplo, as pessoas, eu contribuía sobre não sei Doutora, quantos e quem salários. nunca contribuiu tem direito à aposentadoria? Na verdade, quem nunca contribuiu não tem direito à aposentadoria, tem direito a outro benefício que se chama BPC-LOAS, que é benefício continuado, né? Sim. Continuado, e que é LOAS da Lei de Organização de Assistência Social, né? E essa lei, ela dá um benefício e tem alguns requisitos para poder receber. Não é aposentadoria, é temporário, porque a hora que fugiu daqueles requisitos, o benefício cessa, né? Então, essa pessoa precisa ser pobre. E qual é o grau de pobreza? Na lei já diz assim,
as pessoas que moram sob o mesmo teto têm que receber no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa, que hoje eu acho que está em 300 Então é pouco. E alguma coisa. É fácil perder. Doutora, nosso papo está excelente hoje, mas o nosso tempo está voando. Está voando, Certamente teremos muitas dúvidas mais dos nossos telespectadores. Isso, é verdade. Então, eu já tinha falado desse percentual, né? E só para concluir, precisa estar escrito no CAD único, né? E se tiver ter mais 65 anos de idade, ou então ter alguma doença ou alguma deficiência que torne incapaz para o trabalho, para poder ter direito ao LOAS, que vai durar enquanto durarem esses requisitos. Se ele mudar de situação econômica, já é cancelado também. Muito bem, temos mais uma pergunta? Temos sim. E a doutora Isabel tem mais uma novidade para contar para nós e para o pessoal de casa. Conta para a gente, doutora. Pois é, Amanda. Eu já tenho alguns livros escritos na área do direito, né, sobre direito constitucional, sobre direito previdenciário, mas depois as pessoas começaram a me dizer que eu deveria escrever um romance, uma narrativa, né? E eu fui resistindo e depois pessoas que não me conheciam, Doutora, ouviam. nós falaremos mais sobre isso em outro programa, especialmente sobre esse tema. Muito obrigado. Com certeza. Eu quero agradecer, então, a doutora Maria Isabel pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos nessa quarta-feira, às 8 da noite, ao vivo, para mais um Papo Certo, com Bia Dauber, coordenadora regional Sinos do Sebrae RS, falando sobre empreendedorismo. Até lá!